Bom dia, Leonardo. Espera mais um pouquinho para o pessoal chegar. Beleza. Acordou tarde hoje, perdeu a hora. Nem foi, professor. Meu computador tá travando. Aí na primeira aula ele custa entrar, tá ligado? Aí eu tive um pouco de dificuldade. Entendi. O Gabriel nem acordou ainda também. Será que o computador também está travando? Aí eu não sei, não. Se pá, ele ainda tá dormindo. Rafael. O Schneider é outro. O Rafael aparece um dia, some, aparece e some. É. Vocês ficam desanimados de assistir aula online? Eu, pelo menos, fico um pouco, professor. É Sei lá. mesmo? Ah, Aham. ó. Por quê? Você sente que você não está na escola? Não sei, professor. É porque eu não sei se é por causa da online mesmo ou, sabe, é só porque eu tô desanimado mesmo por causa da quarentena, etc, sabe? Eu acho que é mais a quarentena, né? Porque quem nunca fez um curso online, né? A gente já É fez verdade. pelo menos algum curso online, assistiu a uma aula. É porque a quarentena é um contexto muito novo para nós, né? Que abalou muito a gente, né? Eu mesmo me senti bastante abalado no início. Agora já me acostumei, mas no início foi difícil de aprender a lidar com a quarentena, né? Espero que acabe logo. Tomara. Não, mas pra mim foi o contrário. No começo tava mais fácil que agora. Ah, não, eu no começo. Eu até hoje não consegui voltar ao ritmo, por exemplo. Eu engordei muito na quarentena. Então, não consegui ainda voltar ao ritmo de dieta. Então, estou lento, né? Não estou fazendo exercícios. Mas no início eu fiquei um pouco mais abalado. Mas como tem muito trabalho a fazer, a gente nem tem tempo para pensar nisso. É porque no início não havia aula, nós ficamos uns dias sem aula. Aliás, na escola não, mas no Cefet eu fiquei vários meses sem aula. E aí acaba parando. Mas É, fazer exercício hoje em dia tá muito complicado, pessoal. Não pode nem sair de casa e fazer exercício, sabe? Muito difícil. na verdade, a academia já abriu, né? As academias já abriram, mas você tem que ir com máscara e tem que ir poucas pessoas, né? Então, fazer exercício já é bem cansativo, com máscara, então, se torna um suplício, né? Então, ainda não tomei coragem para ir, mas no mês que vem eu vou e eu creio que vai me ajudar a ter mais ânimo para... eu entendo você, porque eu não estudo, né? Não sou mais aluno, mas há coisas que eu tenho que fazer e que eu não tive coragem ainda, coisas já da vida de adulto, né? Que poderia estar investindo, mas a gente fica um pouco desanimado mesmo. Bem, eu estava falando na aula anterior sobre o contexto histórico do arcadismo. Então, falei da Revolução Industrial, da independência dos Estados Unidos, da Revolução Francesa e da Inconfidência Mineira. Então, nós fazemos aqui, ao mesmo tempo, uma revisão em literatura, mas também uma revisão em história. Vamos, então, a uma ideia central para o arcadismo. Todas as coisas podem ser compreendidas, resolvidas e decididas pelo poder da razão.
Então, se no Barroco nós tínhamos o conflito entre a razão e a emoção, entre o cultismo e o conceptismo, se nós tínhamos dúvida entre a intuição e a racionalidade, o homem barroco era confuso, agora o homem do arcadismo é sereno, racional. Quando eu digo homem do barroco e homem do arcadismo, eu não estou me referindo à literatura. São as pessoas. Né? A literatura não está isolada, ela é um reflexo da sociedade. Então, se no contexto barroco as pessoas estavam em conflito psicológico, em crise de identidade, agora no arcadismo, com as revoluções e também com os pensamentos filosóficos, as pessoas, quando eu digo as pessoas, eu me refiro às pessoas estudadas, os intelectuais, agora estão mais com os ânimos mais aplainados, mais tranquilos, como se tivesse tomado uma alta dose de Rivotril. Um primeiro pensador desse contexto do século XVIII é Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, um filósofo francês. Jean-Jacques Rousseau diz o seguinte, numa citação famosa: a natureza fez o homem feliz e bom, mas a sociedade deprava-o e torna-o miserável. Então, as pessoas às vezes vão citar Rousseau e citam de forma simplificada. O homem é bom, a natureza o corrompe. Ele não disse dessa forma. Ele disse que a natureza fez o homem feliz e bom. Por que o homem é feliz e bom pela natureza? Ele está pensando aqui na natureza selvagem, né? Já que eles tinham agora contato com povos, né, que viviam na América, na África. Então ele vai observar que o homem primitivo, ele é um homem feliz. Ele está na sua tribo ali, tranquilo, colhendo frutas nas matas. Então ele vive feliz. A sociedade deprava-o. O que é a sociedade? É a vida numa coletividade complexa, porque o mundo dos homens ditos primitivos não era considerado sociedade. Né? Então, a sociedade aqui é a sociedade europeia. Essa sociedade deprava-o e torna-o miserável, ou seja, tornam a vida do homem um inferno. Trânsito, claro, a fumaça, a poluição, a briga, os roubos, né, crimes, tudo vai trazer uma vida ruim para o homem. Essa visão do Rousseau vai ajudar o arcadismo em que aspecto? Na valorização do campo. Então, se a cidade é essa bagunça, porque as cidades começavam naquele contexto, né, a crescer, não no Brasil, mas na Europa. Né? As cidades começam a crescer, nós temos o êxodo do campo para a cidade. Esses filósofos vão construir casa de campo. Né? Daí vem a palavra casa de campo. Vão construir aquelas casas no campo, onde eles vão ficar tranquilos. Né? Vejam que esse hábito, o hábito da casa de campo, é um hábito que até hoje as pessoas utilizam. Né? É muito comum alguém dizer, eu vou para o rancho, né? Que é tranquilo no fim de semana. É a casa de campo dos filósofos do iluminismo, dos filósofos do século XVIII. É a ideia de que no campo você tem tranquilidade para pensar, para refletir. Então, Rousseau.
D'Alembert, outro filósofo francês, diz o seguinte: a miséria da condição humana é tal que a dor é seu sentimento mais vivo. Então vejam que aqui também, em D'Alembert, nós temos a ideia de que a vida é muito miserável. Que vida é essa? A vida na cidade. Tudo aqui é cidade. O problema para eles é a cidade. É claro, porque a cidade ficou feia, né? Com a Revolução Industrial, as cidades vão se tornando muito rapidamente um aglomerado de pessoas, e aí eles eram preconceituosos, né? Nas cidades tem pobre, pessoas feias para o padrão da época, né? Então eles eram muito preconceituosos e vão achar aquele universo muito ruim. Então eles querem idealizar um lugar onde os intelectuais podem ficar à vontade para pensar, que seria o campo. Então, a miséria da condição humana é tão grande que o seu sentimento mais vivo é a dor. Então, a dor seria o símbolo da nossa existência para D'Alembert. Outro filósofo francês, Diderot. A ignorância não fica tão distante da verdade quanto o preconceito. Então, tanto o preconceito quanto a ignorância são inimigos da verdade. Uma pessoa preconceituosa, ainda que seja inteligente, ela está longe da verdade. Assim como uma pessoa ignorante que não sabe. Então, tanto o preconceituoso quanto tanto preconceituoso quanto ignorante estão sem a luz, que é a luz da razão. Montesquieu, outro filósofo francês, diz que a injustiça que se faz a um é uma ameaça que se faz a todos. Essa citação de Montesquieu é muito importante para quem quer fazer redação, dependendo do tema. Por exemplo, o que ele quer dizer aqui? Suponhamos que uma mulher seja vítima de estupro, de violência sexual. Quando uma mulher numa cidade, imagine uma cidade muito pacífica, né? Onde uma mulher é vítima de violência sexual. Essa violência não foi só dessa mulher. Essa violência ameaça de agora em diante todas as mulheres. Então, o que Montesquieu diz é que a injustiça feita contra uma pessoa ameaça todas as pessoas. Imagina também num poder judiciário em que uma pessoa é condenada injustamente. Essa condenação injusta é uma ameaça a todos os outros, a todas as outras pessoas, que pode acontecer, porque abre um precedente para a injustiça. Então, Montesquieu, que é um filósofo que escreveu O Espírito das Leis, né, muito ligado à questão da lei, apresenta essa ponderação. Então, temos aqui 4 filósofos franceses, todos conhecidos, principalmente Rousseau e Montesquieu. São filósofos que estão com o quê? Com a ideia da razão como libertação. Daí nós temos o século XVIII como o século do iluminismo. Iluminismo vem de quê? A razão é que é a nossa luz que nos ilumina. Daí o iluminismo. As pessoas precisam ser iluminadas. Mas temos outros. Agora não mais só franceses. Isaac Newton, com esses cabelos enormes. Isaac Newton, que era um cientista famoso pela mecânica, diz que construímos muros demais e pontes de menos. Então, essa citação do Isaac Newton, de que nós somos ignorantes porque não dialogamos, também é importante para
o arcadismo. Voltaire, outro filósofo francês, o Newton, não é francês, é inglês. Voltaire diz: o melhor governo é aquele em que há o menor número de homens inúteis. Então, temos também a ideia de que da inteligência. É a inteligência que faz uma grande nação, um bom governo, com pessoas inteligentes. Descartes, outro francês, diz: viver sem filosofar é o que se chama ter os olhos fechados, sem nunca os haver tentado abrir. Porque o pensamento filosófico é um pensamento que nos desloca, que nos faz realmente perder a cegueira da importância da filosofia. Então, por isso, Descartes, não é Descartes, a pronúncia é Descartes, por isso Descartes apresenta essa e outras teses. E temos outro filósofo, agora um alemão, Immanuel Kant, que diz: o homem não é nada além daquilo que a educação faz dele. Kant foi um filósofo que tratou muito da educação. Era muito preconceituoso. Todos eles eram muito preconceituosos. Preconceituosos em que sentido? No sentido de que haveria o iluminismo, deveria haver essa iluminação, o triunfo do conhecimento, mas não eram todos. As mulheres, Kant falava muito mal das mulheres. Havia na época dele umas mulheres que eram matemáticas, né? Como ele falava mal delas? Porque elas eram feias, por isso que elas queriam estudar, porque não arrumavam um homem. Então, eles tinham muito preconceito com as mulheres, com os povos escravizados, os pobres. Então, esses não podiam ter o iluminismo. Então, o iluminismo era só para esses escolhidos. De qualquer forma, eles tinham esse iluminismo. Então, a educação, a razão, o conhecimento, a ponderação são a base para uma sociedade boa. Então, nós temos aqui as bases do nosso arcadismo. A cidade é um inferno. Vamos para o campo. Mas, como eu disse, o campo aqui não é roça com vaca, tirar leite, plantar roça, não. É o campo onde você vai fazer piquenique, ler livro, escrever e ficar pensando na vida, olhando para o campo e pensando, refletindo. Claro que aí nós temos o preconceito deles também, porque eles querem ficar isolados, eles não querem aquele mundo feio da cidade. Então, essa é a perspectiva do arcadismo. E, além disso, a ideia de que é a razão que tem que predominar. Então, os poemas do arcadismo são poemas serenos, poemas sem nada de excesso, ponderados, cultos, educados. Então, tudo muito refinado. Isso é que caracteriza o arcadismo. O arcadismo no Brasil, então, desenvolveu-se concomitantemente ao chamado ciclo do ouro em Minas Gerais. Por isso, o arcadismo ser concentrado em Minas Gerais. E teve em Vila Rica, que é atual Ouro Preto, seu principal centro de difusão. Então, esses escritores viviam aqui em Minas Gerais, né? Por isso que eles idealizaram Inconfidência Mineira. Então, Vila Rica, Ouro Preto, era o point assim, da riqueza, do luxo, da intelectualidade, tanto que Ouro Preto seria escolhida a capital de Minas, né? Não foi porque acharam o lugar muito cheio de morro, né? Não teria como fazer ali uma cidade administrativa muito
com muitos morros e muito pequeno. Aí araram aqui, nesse lugar, arrumaram tudo e fizeram aqui uma cidade. Devido à riqueza econômica que permitiu o acesso de muitos jovens às universidades portuguesas, desenvolveu-se uma elite intelectual. A elite de Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, Basílio da Gama. Esses intelectuais vão criar esse movimento, o arcadismo. Na literatura, então, destacam-se esses nomes, né? Alvarenga Peixoto e José Álvares Maciel. Todos de Minas Gerais. Quais são as características da linguagem arcádica? Presença da mitologia. Por que nós temos a presença de mitologia aqui? Porque o arcadismo, como eu disse, ele é um retorno à cultura grega e à cultura romana. Claro, porque é a razão, é a inteligência, então eles querem usar a mitologia, a grande cultura greco-latina. Então vejamos um trecho de Alvarenga Peixoto. Vênus, Palas e as filhas da memória, deixando os grandes templos esquecidos, não se lembram de altares nem de glória. Então aqui só para mencionar essas figuras míticas. Vênus, Palas e Mnemosine, ou memória, que é a deusa da memória, da lembrança, da recordação. Vejam então que são poemas rimados, mas poemas muito sóbrios. Aqui nós temos várias expressões em latim que são típicas do arcadismo, já que eles estão retornando à cultura romana e à cultura grega, eles vão utilizar figuras míticas e também termos em latim. Um termo em latim muito comum no arcadismo é a expressão inutilia truncat, que significa cortar o que é inútil. Então, truncat significa cortar, inutilia aquilo que é inútil. O que quer dizer isso? Você tem que podar o seu poema, escrever o seu poema sem excessos, tire as palavras desnecessárias. Então, esses poetas cultivaram uma linguagem simples, com vocabulário de clara compreensão, diferentes do barroco, em que predomina a metáfora. Os árcades preferiam versos com períodos curtos e a utilização da comparação. Então, os versos são curtos, não há palavras muito complexas, você lê com clareza, entende tudo. Se Alcino tem lá feito o seu estudo, nesses versos que traz nós cá cantemos, ao nosso modo indica que seja rudo. Claro que você precisa ler o restante do poema, mas você vê aqui que não há nenhuma palavra em excesso. Os versos são curtinhos. O verso curto é um nítido exemplo de síntese, né? Por isso, inutilia truncat é uma expressão importante para o arcadismo. Outra expressão em latim, também importante para o arcadismo, é fugere urbem. Urbem vem de urbi, urbis. O que é urbis? Urbis é cidade, latim, né? Daí a palavra urbano, que vem de urbis. E urbem, da cidade. Porque no latim nós não temos a palavra do, da, nós não temos as preposições. É na própria palavra que tem indicando se ela é possessivo, se ela está indicando uma qualidade. Então é o finalzinho das palavras que determina se aquela palavra significa isso, aquilo ou aquilo. Então uma palavra no latim pode ter vários significados.
né? Então, urbem é da cidade. Fugere, fuja, daí fuga, né? Fuja da cidade. Então, essa expressão significa fuga da cidade, está relacionada com o bucolismo. O bucolismo é o prazer de estar no campo, né? Inspirados pela filosofia de Rousseau, a valorização da natureza, os poetas dessa nova escola viam a cidade como origem da corrupção, que também era uma reação à Revolução Industrial, e desprezavam o luxo desse tipo de civilização. Não é que eles eram humildes e não gostavam do luxo, é porque o luxo está ligado, primeiro, a uma cafonice, eles vão enxergar como cafonice, pessoas querendo ostentar, né? Que quem vai querer ostentar é quem não tem. Eles tinham dinheiro. Então, a pessoa que realmente tem dinheiro, ela não precisa ostentar. Uma pessoa que tem muito dinheiro, às vezes ela anda até de forma muito simples, né? Então, eles achavam aquilo uma cafonice danada, a ostentação. Além disso, o luxo na cidade tinha como contraface a sujeira, a poluição. Então, já havia essa preocupação. Eles ansiavam a vida no campo, como idealização de uma vida serena e plácida. O campo, portanto, é vista como uma espécie de paraíso. Então, falou em campo, é arcadismo, né? Então, aqui temos um trecho no qual temos essa ênfase nesse fugere urbam. Aquele adore as roupas de alto preço. Um siga a ostentação, outro a vaidade. Todos se enganam com igual excesso. Então, ele está criticando aqui as pessoas que vivem na cidade, que estão preocupadas com a ostentação. Eu não a isto já felicidade. Ao campo me recolho e reconheço que não há bem maior que a soledade. O que é soledade? Solidão. Como eu disse, eles são intelectuais, eles se consideram superiores. Então, eles são antissociais, eles não querem ficar no meio do povo, né? Querem ficar no campo isolados, né? Para produzirem seus poemas, a sua filosofia, lerem. Esse é Cláudio Manuel da Costa. Inclusive, a casa dele, não sei se vocês já viram, mas saindo de Belo Horizonte, você tem a casa dele, que foi tombada pelo patrimônio. A casa fica no campo, mas na estrada, pela estrada, você vê, não é uma casa, né? É uma mansão. Você vê essa mansão. Parece que fizeram um museu no lugar. Ela foi adquirida, né, pelo governo, sei lá, pelo patrimônio, e ali não se pode mexer, a casa continua como estava, mas você vê pela estrada essa casa, muito bonita. Então, eles gostavam de ficar ali. Então, essa saída ali de Belo Horizonte, imagine então ali aquele campo onde eles gostavam de ficar, né? Devia ser realmente muito bom, né? Só que, ao mesmo tempo, é uma vida de quê? De muita tranquilidade. Então, imagina uma pessoa hiperativa, não dá conta de ficar no arcadismo. O arcadismo não é para pessoas imperativas, é para pessoas calmas, serenas. Pessoa que é agitada vai para o barroco. Outra expressão, também latina, é locus amenus, né? Lugar tranquilo, que é a tradução. Também aqui aparece refúgio ameno. Como eu sei latim, né? Eu fiz a minha tradução. É a procura do refúgio ameno. Mais uma vez, percebe-se que na busca do mais tranquilo, os poetas estabeleciam uma dicotomia entre o campo e a cidade. Faziam parte da civilização burguesa que estava se desenvolvendo e valorizava o materialismo e os interesses econômicos, mas sustentava um sentimento de evasão. O fingimento poético, ou seja, os artifícios poéticos,
ocorre quando os poetas utilizavam pseudônimos pastoris. Então, eles vão usar, embora eles sejam homens, vão usar, muitas vezes, nomes femininos e nomes pastoris ligados ao campo. Nice, né, que Cláudio Manuel da Costa vai utilizar, e Marília, de Dirceu, que Tomás Antônio Gonzaga vai usar. Então, eles usam esses pseudônimos em alguns poemas, pseudônimos ligados ao campo. Vejamos Cláudio Manuel da Costa. Eu não sou minha Anice pegureiro, que vivia de guardar alheio gado, nem sou pastor grosseiro dos frios gelos e do sol queimado, que veste as pardas lãs do seu cordeiro. Aqui é o sujeito amado que diz à amada: olha, eu não sou qualquer um, me respeite, né? Eu não sou gado. É até uma gíria atual, né? Outra característica do arcadismo é a idealização feminina. A idealização feminina aparece, então, pela primeira vez no Brasil, no arcadismo, e depois vai acontecer, né, ao longo do século XIX. A idealização da mulher na poesia arcádica é predominantemente convencional. O eu lírico assume a voz de um pastor que canta o seu amor por uma moça campesina e a convida para viver junto à natureza. Então, veja, não é um amor erótico, você não vê erotismo, né? É o homem convidando a amada para viver no campo. Então, a razão, nós não temos aqui a ênfase nos instintos, nós estamos no iluminismo. Então, as pessoas muito cultas, muito ponderadas, só pensam em estudo, né? Em ler. Imagine se a gente ficasse no arcadismo, né? Eu acredito que nós seríamos bem desenvolvidos. Vejamos um poema de Tomás Antônio Gonzaga. Irás advertir-se na floresta, sustentada Marília no seu braço. Aqui descansarei quente sesta, dormindo um leve sono em teu regaço. Enquanto a lua jogam os pastores e emparelhados correm em campinas, toucarei os teus cabelos de boninas, nos troncos gravarei os teus louvores. Então veja que é um poema de amor, mas não tem nada de sensualidade, né? É os dois tranquilos, deitados, né? Conversando. Eles gostavam muito de conversar. Então, é o típico de um poema árcade. Então, se houver uma questão no Enem, sensualidade, paixão, não há paixão aqui, é um amor tranquilo, né? Sossegado. Outro conceito, também latino, usado no arcadismo, carpe diem quam minimo credula postero, né? Então, essa expressão ela encontra num poema de Horácio, que chama Odes, diz: colhe o dia, confia o mínimo no amanhã. É preciso contextualizar. As pessoas usam muito carpe diem, né? Acham que é chique, mas não sabe de onde vem. Naquele contexto em que Horácio escreveu, o Império Romano estava em ameaça. Então, as pessoas não sabiam se iam sobreviver, né? Havia muita morte. Então, como o amanhã é incerto, porque estamos em risco evidente, precisamos colher o dia, viver o dia. Não é como se pensa hoje que aproveitar a vida bastante, não é. O que eles queriam dizer é viver de forma produtiva, de forma satisfatória aquele dia. Então, o carpe diem vai ser muito utilizado no arcadismo.
Modernamente, a frase traduz a ideia de aproveita o dia e remete ao sentimento de transitoriedade e da pequenez da vida. Portanto, é preciso vivê-la intensamente, mas com equilíbrio. Aí é que eu digo que as pessoas usam a expressão carpe diem de forma indiscriminada. O carpe diem é você viver o dia, mas de forma equilibrada. Porque, imagine, aproveite o dia. Então a pessoa sai e bebe, 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 bebe. Ela não vai aproveitar porque ela vai ficar tonta, né? Então é para você aproveitar aquele dia no sentido de vivenciar cada minuto do dia, refletir, né? Ler, filosofar, tornar aquele dia útil, né? Porque pode ser o último dia da sua vida. Isso é o carpe diem. Vejamos um poema do Tomás Antônio Gonzaga. Prendamo-nos, Marília, em laço estreito, gozemos do prazer de são amores. Sobre nossas cabeças, sem que o possam deter, o tempo corre, e para nós o tempo que passa também, Marília morre. Veja que aparece aqui o verbo gozar, mas vejam só, gozemos do prazer de são amores. O que são amores? Prazeres sãos, saudáveis. Então não é prazer carnal, é o prazer da companhia um do outro, né? Então, aproveitarmos para ficarmos conversando no campo, enquanto a gente lê, então essa era a vida do arcadismo, é ler, conversar e dormir no meio do campo, né? É o piquenique. Outra expressão latina, também muito usada no arcadismo, elas são usadas porque elas servem de lema, né, para os poemas. Aurea mediocritas. Essa expressão remete à mediocridade dourada, ou seja, a idealização de uma vida feliz e pobre, também inspirada pela poesia horaciana. Não consideraria pobre, não. Não é pobre, é frugal, que é diferente de pobre. O que é frugal? É sem excessos, né? Então, se você vai ao campo, você vai passar o fim de semana na casa do Tomás Antônio Gonzaga. Não vai levar linguiça, calabresa, você não vai levar picanha, contrafilé, alcatra, aquele monte de tipo de linguiça, perdigão, fazer aqui, pão de alho, farofa, salpicão. Não. Leve uma garrafa de champanhe, né? Alguns petiscozinhos, está ótimo. Então é muito chique que seja desse. Então não é pobreza, não. Eles não idealizavam pobreza, não. Se não tivermos lãs e peles finas, podem muito bem cobrir as carnes nossas, as peles dos cordeiros mal curtidas e os panos feitos com as lãs mais grossas. Mas ao menos será o teu vestido por mãos de amor, por minhas mãos cozido. Então, veja que é o poeta que cose então o vestido para a mulher amada, ele que faz a roupa dela. Claro, na ilusão literária, porque na realidade isso não existia. Então aqui nós temos o quê? Essa ênfase nessa vida frugal, né? Então, vamos usar as carnes que nós temos aqui, dos cordeiros, né? Fazer panos de lã. Então, é uma idealização de uma vida simples. Só que a vida simples da pessoa que tem dinheiro, que escolhe viver de forma simples, não é a pessoa que é pobre e por isso ela não tem condições de ostentação. É a pessoa que não quer ostentar, porque ela se considera superior, muito culta. E geralmente as pessoas muito cultas, elas não são de ostentação. Não são. Eu tinha um professor na época, eu tinha uma professora muito culta,
que ela ia todo dia com a mesma roupa, todo dia da aula, com a mesma sandália, com a mesma roupa. Não penteava cabelo, né? Não pintava também o cabelo, todo desgrenhado, e ela ia daquele jeito, mas uma mulher muito culta, porque valoriza o conhecimento, não valoriza a estética, não. E atrás disso tinha vários professores assim, intelectuais. Às vezes você vê uns intelectuais assim muito barbudos, descuidados. Você olha assim e fala, nossa, mas como que pode? Mas é porque a pessoa não tem preocupação, né, com a estética. Então, os principais representantes do arcadismo são Tomás Antônio Gonzaga, e o tempo está acabando, então na próxima aula eu tratarei dos principais nomes, mas são esses que mencionei: Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga. O arcadismo não é um movimento literário de grande interesse, porque ele foge das nossas características. O brasileiro não é assim, sereno, calmo, muito calmo, que não tem paixões, que não tem excessos, né? A nossa cultura é de mais agitação, né? De mais movimento. Então, eles trazem para cá uma cultura europeia, das pessoas sentadas lendo um livro. Você vê a Europa, são assim, as pessoas estão lendo na praça. A gente tem hábito de sentar na praça para ler um livro.